Paz do Senhor, irmãs. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Na semana passada nós estivemos estudando sobre Paulo no poder do Espírito Santo. E vimos ali a ação do Espírito Santo na vida de Paulo, na propagação da grande comissão, a qual ele foi chamado lá no capítulo 9 de Atos, quando ele converteu a Jesus, foi-lhe dada uma missão. E aqui na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o Paulo executando essa missão que ele recebe lá em Atos 9. Então, hoje nós estamos na lição 7, do dia 14 de novembro de 2021. O título da lição de hoje é Paulo, o plantador de igrejas. O nosso texto áureo se encontra em 1 aos Coríntios 3 e o versículo 6, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Hoje nós vamos fazer 3 leituras. Uma se encontra em 1 Coríntios 3, a outra se encontra em Atos, no capítulo 13, e a outra em Atos, no capítulo 16. Vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 6. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Atos 13, a partir do versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos 16, a partir do versículo 1. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que ele fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Graças a Deus. Introdução.
Nesta lição, estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do Mestre no mundo pagão, e o seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Então a gente vê aqui, o comentarista da lição falando a respeito do apóstolo Paulo ser um desbravador e que o ministério dele, como apóstolo, ele se dá início a partir de Antioquia. É interessante a gente perceber logo aqui no início, o apóstolo Paulo, é uma curiosidade, o apóstolo Paulo, ele foi o maior plantador de igreja daquela época, e ele foi a pessoa que ganhou o mundo todo da época para Jesus. E isso é algo muito grande. Glória a Deus por isso. Vamos lá, dar início. Primeiro tópico. Paulo, desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Primeiro subtópico. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem implantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo do gentil. Sua vida e ministério nos constrange a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. É interessante a gente perceber, que o apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado, de não abrir igrejas onde o evangelho já havia sido anunciado. É por isso que ele é chamado desbravador, porque ele ia em lugares onde ninguém conhecia a Jesus. Então o trabalho dele era muito mais difícil, de começar do zero alguma coisa é bem mais difícil. Então é por isso que ele é chamado de desbravador. Em Romanos 10, ele vai falar a respeito disso, que ele não colocou o fundamento onde Cristo já havia colocado o fundamento dele. Mas lá na frente, no mesmo livro de Atos, ele vai dizer que ele não se importa de colocar fundamento e que alguém coloque em cima do fundamento que ele colocou. Mas é necessário que haja um cuidado com esse fundamento, A base precisa ser Cristo. Segundo subtópico, uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Olha o que ele diz lá em Efésios, no capítulo 3. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então ele está dizendo que ele é prisioneiro porque teve um período que ele ficou preso, um período em Roma, um período lá em Cesareia, ele ficou preso por algum tempo, mas mesmo assim, aquelas igrejas onde ele havia plantado, onde ele havia cuidado, onde ele havia ensinado, ele continuava, mesmo da prisão, de alguma forma, contribuindo para o crescimento daquela igreja. Tiveram 4 igrejas onde ele enviou cartas, que a gente tem esse conhecimento por relatos bíblicos. Em Efésios, ele enviou uma carta quando ele estava preso. Outra igreja que ele também enviou carta da prisão. Ao todo foram 4 igrejas. Outra igreja foi a igreja de Filipos.
A outra igreja foi Colossenses, né? A igreja que estava na cidade de Colossos. E, por último, uma carta pessoal que ele enviou ao Filemon. Então, ele tinha todo esse cuidado de continuar, né? Mesmo que de longe, atento a tudo que estava acontecendo nas igrejas onde ele havia plantado. Continuando lá. Seu compromisso com os gentios estavam firmados em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com Cristo, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Está lá em 1 aos Coríntios 9,16. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Então, Paulo aqui, ele tinha essa consciência de que ele precisava cumprir essa missão que havia sido imposta a ele. Você vê que lá diante do rei Agripa, ele repete o que Ananias havia falado. Porque quando Jesus fala para Ananias, vai até Saulo, né, orar por ele, Ananias ele ainda questionou, mas Senhor, esse homem, né, ele tem a fama, né, de que mata os cristãos e tudo mais. E Jesus falou, vai, que este é para mim um vaso escolhido, né? E através dele eu falarei com reis, com o povo de Israel, né? E com os gentios. Então, você percebe que em Atos 9, ele recebe essa ordem, né, divina, mas ele não dá início a essa missão. Ele vai para Jerusalém e nesse período, né, se levanta uma grande oposição contra os cristãos. Muitos são mortos, né? Inclusive quando morre ali Estevão, né? Paulo ainda não está, aliás, Saulo, né, ainda não está na presença do Senhor. Mas logo depois ele começa a sofrer também perseguição pelos judeus. E chega um momento que a perseguição ela fica tão grande, tão ferrenha, que os discípulos veem a necessidade, né, de mandar o apóstolo de volta para Tarso. E ele volta para Tarso e fica um período lá. Eu acredito que nesse período ele, consciente do seu chamado, né, foi pensar no assunto, acredito que foi se preparar para tudo isso. E depois de algum tempo, praticamente depois de 10 anos, ele é chamado por Barnabé, né, quando Barnabé é enviado a Antioquia, porque chega a notícia em Jerusalém de que quando os discípulos foram dispersos, né, alguns foram para Antioquia e começaram a pregar o evangelho em Antioquia. E chega essa notícia em Jerusalém de que o evangelho está sendo, né, está atingindo muita gente, muitas pessoas em Antioquia. E a igreja de Jerusalém manda Barnabé para Antioquia, né, para ter essa certeza de que é verdade o que o povo está falando. E quando Barnabé chega em Antioquia, ele se depara com muitas pessoas, né, ouvindo o evangelho, aceitando a Cristo, procurando, né, mudar de vida. E ele lembra de Saulo, ele lembra de Saulo e vai até Tarso e pega Paulo e traz ele consigo. E aí sim, na igreja de Antioquia, a partir dali, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, Barnabé e Saulo são
enviados para esse ministério. Então, há quem diga, né, essas pessoas que não gostam de se submeter à autoridade, a lideranças, eles pregam por aí, dizem por aí, que Paulo, ele, a partir do momento em que Ananias impõe a mão sobre ele, ele começa um ministério autônomo. E isso não é verdade. Paulo, ele estava debaixo, ele era submetido à liderança da igreja de Jerusalém. Então, há quem diga por aí que ele começa esse ministério autônomo, e a gente precisa entender que quando Ananias coloca a mão sobre ele, não é para consagrá-lo ao ministério, à obra missionária. Ele coloca as mãos para curar Paulo da cegueira que tinha acontecido com ele. Então, é muito importante a gente não confundir essas coisas. Ali na igreja de Antioquia, sim, quando a igreja se reúne, né, a liderança, que impõe as mãos sobre Barnabé e Paulo, aí sim, é lhe dada autoridade para eles irem, né, e pregar o evangelho em todas aquelas outras cidades. Amém? Terceiro subtópico: plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, lá em 3, 6, 9. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus, e nós somos os seus cooperadores, e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação da igreja. Então é por isso, né, que o apóstolo Paulo ele fala que na condição de plantador ele é cooperador de Deus. Então ali existe um trabalho conjunto entre Deus e o homem, né? Deus ele dá a palavra, o homem prega a palavra. Deus ele, através do Espírito Santo, ele envia, né, os plantadores de igreja, os evangelistas, os apóstolos, mas é ele, né, quem fala através do seu Espírito Santo. Então Paulo ele entendia perfeitamente isso, que não era mérito dele, e sim de Deus. Tudo que ele fazia era por obra e graça do Espírito Santo. Então ele, né, atribuía tudo isso ao Senhor. Ele tinha essa consciência, né? É importante a gente falar sobre isso. O Paulo ele tinha um perfil, né, de um verdadeiro homem de Deus. Ele diz numa carta que ele não se envergonhava do evangelho, né? Porque naquele tempo pregar o evangelho para muitas pessoas era escândalo, né? E Paulo ele não estava preocupado com isso. Ele queria que o nome de Cristo fosse divulgado, né, que alcançasse muitas pessoas, assim como havia alcançado ele. Ele tinha essa preocupação. Ele não era um pregador de plateias, de multidões, né? Tanto é que tem momentos que ele fala assim, que ele deixava bem claro que ele continuava pregando nas casas. Então ele não estava preocupado. A intenção de Paulo não era abrir igrejas para ganhar muito dinheiro, né? A intenção de Paulo era que o nome de Cristo ele fosse divulgado e que as pessoas, ao serem alcançadas, se tornassem, né, discípulos e que fossem, né, trabalhar na obra do Senhor para
divulgar o nome do Senhor. Ele não tinha intenção de que o nome dele fosse divulgado, né? Como a gente vê muitos por aí que querem fama, né? Que querem sucesso, que querem dinheiro. E ele não estava preocupado com isso. A preocupação de Paulo era que o nome de Cristo, né, fosse conhecido no meio dos judeus, né, que não os conheciam, diante de reis, né, e principalmente no meio dos gentios. Vamos lá para o segundo tópico. Mas antes eu quero fazer um resumo aqui do que a gente aprende com o apóstolo Paulo, né? O que Paulo nos ensina de início sobre sobre a plantação de igrejas. Primeiro, para que alguém plante igreja, ele precisa ser chamado por Deus. E esse é um dos 5 dons ministeriais, né, que é o dom de apóstolo. Paulo, ele, como eu falei antes, ele tinha essa preocupação de que o nome de Cristo fosse divulgado. Ele não plantou igreja porque ele queria criar um império, né? Um império pessoal. Ele não queria ganhar dinheiro em cima disso, né? Ele plantou igreja porque Deus mandou que ele levasse o nome de Jesus às pessoas que não conheciam. E Paulo foi chamado por Jesus, enviado pelo Espírito Santo para abrir igrejas. E ele cumpriu, né, de forma extraordinária essa missão que lhe foi imposta. E o que se conclui com isso? Que todos nós, como igreja, temos a responsabilidade de fazer algo na obra de Deus. Pois a partir do momento que nós fomos inseridos no corpo, o corpo ele tem funções, né? Todos os membros têm funções e são funções importantes. Então, todos nós, como igreja, precisamos entender essa responsabilidade de fazer algo em prol do crescimento, né, da obra de Deus, em prol da expansão do Evangelho. Então, a gente precisa, assim como Paulo, ter essa consciência de que é através de nós hoje, né, que o Evangelho ele vai alcançar vidas aí fora. Glória a Deus. Segundo tópico, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Subtópico 1, uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio e Cirene, e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar a igreja entre os gentios, juntamente com Barnabé, sob jejum e oração e imposição de mãos. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Então aqui a gente vê que aquilo que foi anunciado, né, foi falado por Jesus a respeito de Paulo, só aqui no capítulo 13, né, que vai começar a acontecer aquilo que Paulo foi enviado. Segundo o subtópico, a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia,
onde os judeus lhe fizeram oposição. E ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se e creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra e Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igreja há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam. Outros ainda zombam do trabalho de implantação de igreja. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá crescimento à obra de Deus. Aqui nessa primeira viagem missionária de Paulo, a partir de Antioquia, a igreja de Antioquia, por que o ponto de partida de Paulo e Barnabé se deu em Antioquia? Porque Antioquia ela era uma igreja, a igreja que estava em Antioquia era uma igreja bem estruturada. Aqui fala que tinha profetas, tinha doutores, né? Essas pessoas que foram citadas aqui na leitura eram pessoas instruídas por Deus para formar discípulos, né? Então a gente percebe que a igreja que estava ali, ela tinha uma estrutura, ela instruía pessoas, né, para instruírem outros, eram pessoas capacitadas, né, para fazer o trabalho de discipulado e através dali a igreja ir crescendo, não só em números, né, mas também pessoas preparadas para ensinar outras pessoas, né? Como é que uma igreja vai instruir se não tiver pessoas capacitadas para fazer esse tipo de trabalho, né? Uma igreja só pode formar discípulos se ela tiver, né, o ensino da palavra de Deus. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, né, que vai falar a respeito do trabalho de Paulo como discipulador. Então a gente vai entender melhor essa questão aí de ensino na próxima lição. Amém? Então aqui, na primeira viagem missionária de Paulo, ele foi enviado a muitas igrejas onde o evangelho não tinha sido pregado e foi muito difícil, né? No início, como a gente falou logo no início da aula, ele era um desbravador, ele ia onde o evangelho ainda não tinha sido anunciado. E é interessante a gente ver que Paulo ele sempre buscava um ponto de contato. Ele foi, né, a gente conhece ele como o apóstolo dos gentios, né, porque ele pregou para Israel, para o povo de Israel, pregou para reis, mas a maioria, né, das pessoas que ele pregava eram pessoas gentílicas. Então ele tinha um ponto de entrada. Toda vez que ele queria alcançar os gentios, ele começava a falar de Cristo, a respeito de Cristo, numa sinagoga. Se você for olhar Atos 13, 14, 16, ele vai sempre buscar acesso a essas pessoas, né, através de uma sinagoga. Ele chegava na sinagoga, pregava, porque ali na sinagoga existia tanto os judeus como os prosélitos, né, que eram os gentios novos convertidos. Então, através da sinagoga, tem até uma igreja que ele prega aos gentios, aos judeus, e quando ele sai da sinagoga, tem um monte de pessoas gentílicas lá fora, esperando por ele. E eles falam assim, a gente precisa que você, no próximo sábado, você se reúna com a gente e fale a mesma coisa que você falou aí para os judeus. Então, no sábado, né, Paulo ele se reúne, ele atende, né, o pedido daquelas pessoas e ele se reúne com eles, e a Bíblia vai dizer que muitos ali foram alcançados pelo evangelho. Então, Paulo ele tinha, né, essa estratégia de entrar, né, nas sinagogas, porque existiam pessoas ali da sociedade, né, e através dali ele
alcançava também os gentios. E aconteceu isso em quase todas as igrejas. Tanto é que quando ele chega em Filipos, na cidade de Filipos, ele já encontra uma certa dificuldade. Por quê? Porque em Filipos não tinha sinagoga. E ele fica ali, onde é que eu vou falar? Ele se dirige à beira de um rio, né? E lá ele encontra algumas mulheres, né, fazendo alguns serviços ali, e ele começa a falar. E ali, inclusive, fala de uma mulher, né, que era uma pessoa importante da cidade, chamada Lídia, e ele prega, ela ouve, né? O Espírito Santo já trabalha ali no coração dela e ela já cede a casa dela para ser um ponto de pregação, de evangelização. Então, existe toda uma estratégia, né, dos discípulos, dos missionários, para alcançar os gentios. E esse ponto de acesso, né, esse ponto de contato de Paulo e Barnabé é sempre as sinagogas. E eles enfrentam muita dificuldade, porque tem uma igreja, eu não recordo o nome dela agora, mas que ele vai pregar, muitas pessoas ali, tanto judeus como gentios, né, uns de Icônio, outros de uma outra cidade lá que eu não lembro o nome, eles se reúnem e atacam Paulo, eles apedrejam Paulo e eles deixam ali Paulo já como morto. E ele vai, os discípulos ali o cercam e ele levanta, né? E vai para outra cidade, para outra região ali e continua novamente pregando, né, o evangelho. Então aqui a gente tira uma lição de tudo isso. Se você tem um chamado para ser um plantador, um semeador, seja qual for a sua função dentro da obra do Senhor, não pense que vai ser mil maravilhas. Não vai ser. Tem pessoas que têm aquela ideia de que eu estou da vontade de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, tudo vai correr bem. Nem tudo vai correr bem, querido. Muitas das vezes você vai encontrar oposição. Jesus vai salvar? Vai. Jesus vai salvar muitas pessoas através do evangelho, das boas novas dele. Mas você com certeza também vai encontrar muita oposição, vai encontrar muita dificuldade. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, depois de tudo que ele passou, porque aqui a gente vai falar de 2 viagens missionárias dele, mas ele fez 3 viagens missionárias, né? Ele ia abrindo igreja e na volta ele já ia visitando, né, as igrejas que ele tinha aberto, né, tinha plantado. Então existia todo um cuidado do apóstolo e não só tanto é que ele fala lá, aqui na leitura que a gente fez, em Coríntios 3, ele fala, eu plantei, Apolo regou. Por que Apolo regou? Porque Paulo, ele plantava as igrejas, mas ele não tinha, ele era só uma pessoa, então ele não tinha como ficar em vários lugares. Ele abria a igreja, deixava alguém cuidando ali daquele povo, né, daquelas pessoas, e ele continuava nessa missão de abrir outras igrejas. Então ele tinha aquele cuidado de ir e voltar para ver como é que estavam essas igrejas, né? É bem verdade que ele não passava muito tempo em muitas igrejas, mas tiveram 2 igrejas que ele passa um período maior. Na igreja de Corinto, ele fica aproximadamente 1 ano e meio, né, ali com o povo. Nesse período ele é pastor, né, ele exerce um trabalho pastoral em Corinto, e também em Éfeso, na igreja de Éfeso, ele fica aproximadamente 3 anos. Então são as 2 igrejas que ele exerce um trabalho pastoral, né, e são as únicas 2 que a Bíblia vai falar que ele ficou por mais período de tempo, né. Então o apóstolo Paulo, ele era esse missionário incansável, né, na obra do Senhor. E ele mesmo vai dizer, né, que ele sofreu por isso. Não foi como é hoje
a facilidade que as pessoas têm, né? Ali ele estava anunciando algo muito novo. Hoje a gente tem as escrituras, hoje a gente tem as cartas que ele escreveu, mas nesse tempo não. Era aquilo que Jesus tinha passado para ele e ele passava para outras pessoas. Hoje nós temos muitos recursos, né, para fazer a obra de Deus, mas naquele tempo não. Era aquilo mesmo que Jesus deu para ele, né, que ele fazia grande, né? Glória a Deus por isso. E ele vem falar, né, em um momento, tudo que ele passou, todo sofrimento. Em um momento ele foi açoitado, um momento ele foi apedrejado, um momento ele sofreu naufrágio, um momento ele foi desprezado, no momento ele foi caluniado. Então, se a pessoa estiver disposta a fazer a obra de Deus, ela tem que ter essa consciência de que não vai ser fácil, que ele vai sofrer, que ela vai sofrer, que ela vai encontrar, né, grandes oposições diante da sua vida. Mas como o apóstolo Paulo, né, a pessoa não pode retroceder, né, porque a gente sabe que com Cristo, né, nós somos maioria. Você vê que uma pessoa só, praticamente, né, ganhou o mundo inteiro da sua época. E isso é grande demais. Glória a Deus por isso. Terceiro subtópico, a segunda viagem missionária. Depois do Concílio de Jerusalém, Paulo visitou as igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo, quando teve a visão de um macedônio que dizia: passa, Macedônia, e ajuda-nos. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada do reino de Deus. Então aqui você vê que ele havia já pregado plantado algumas igrejas, havia ensinado as pessoas, havia preparado discípulos, mas ainda não era muitos lugares. Mas aqui, quando ele vê essa pessoa, né, Deus dá uma visão para ele com uma pessoa da Macedônia, aí ele entende que ele precisava sair dali. Então, a primeira cidade da Europa que Paulo prega é Macedônia. Aí você vai ver que a visão de Paulo, ela já se amplia, né? Ele já começa a entender que a obra é muito maior do que ele imaginava. Então, ele parte dali, rumo, né, à Europa, e alcança muitas cidades e muitas pessoas naqueles lugares. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 10, e a partir do versículo 13, eu vou ler aqui. Romanos 10, 13. Paulo diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Aqui Paulo ele pega uma passagem, né, que o profeta Isaías escolheu para explicar para o povo que primeiro é preciso ser enviado, depois é preciso pregar,
Porque quando alguém prega, alguém ouve. Quando alguém ouve, alguém crê. E quando alguém crê, a pessoa invoca o nome do Senhor, né? E quando essa pessoa invoca o nome do Senhor, ela é salva. Então, Paulo aqui ele está explicando, né, de forma bem clara, o que uma pessoa, quando se disponibiliza a fazer a obra de Cristo, principalmente quando é enviada pelo Senhor, né, ele precisa ter em mente. Vamos correr um pouquinho aqui. Terceiro tópico: características de um plantador de igrejas. Motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho de Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Saber para que foi chamado faz toda a diferença, né? Porque quando você descobre o seu chamado, você entende, aí você começa a ver um norte, né? Ver um rumo, ver uma direção. Então é importante você entender, né, para que o Senhor lhe chamou. Segundo subtópico: experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes, Deus nos leva ao deserto da vida para falar o nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. A gente vê, né, que Deus ele trabalhou de forma extraordinária na vida do apóstolo, né, mudando, né, não mudando a sua natureza, né, a sua personalidade, mas ali moldando, né. O apóstolo Paulo tinha um temperamento muito forte, né, e ele passou a ser uma pessoa mais mansa, né, uma pessoa que chega um momento que ele fala assim: eu escolhi, né, sofrer o dano, eu vou passar por isso calado, eu vou, né, como muitos falam aí fora, eu vou engolir calado. Então, muitas vezes é necessário que Deus ele nos permita o deserto, né, para a gente vir entender que precisamos ser moldados, né, pelo Espírito Santo. Não é na força do nosso braço que a gente vai resolver algumas coisas, mas é pelo Espírito de Deus. E quando você entende, você confia que não é você quem faz, mas quando você se submete a Deus, Deus ele responde, né, de uma forma maravilhosa na sua vida. É Deus quem faz, é Deus quem mostra, é Deus quem convence. Terceiro subtópico: a igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com a autoridade do Espírito Santo. E vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar em oração. Nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus quem dá o crescimento.
Então aqui ele vai mostrar, né, o que precisa haver, né, existir numa igreja. Na igreja, ele está falando de uma igreja local, né, o que precisa ter na igreja local. Então, a igreja, ela não cresce por obra social, né, ela não cresce por grandes eventos, ela não é formada disso. A igreja, ela cresce, ela expande, né, pela palavra de Deus. Então, a gente percebe aqui que pregador, ele não pode, ele não deve ter mensagem própria. Isso não vai edificar a vida de ninguém. Pregador, plantador de igreja, ele precisa pregar a palavra de Deus. Ele precisa, né, fazer menção do evangelho. São as boas novas que vão alcançar essas pessoas, né? Então, o comentarista da lição, ele deixa bem claro aqui no terceiro tópico e nesse subtópico 3, o que é necessário fazer, aliás, uma igreja ter, né, existir dentro de uma igreja. Então, a gente, voltando aqui para os discípulos, né, para os missionários, a gente precisa ter esse conhecimento. Apóstolo, missionário é a mesma coisa, né? Apóstolo, a palavra está no grego, né? E missionário no latim. Então, são a mesma coisa. São pessoas enviadas por Deus para esse trabalho, né, de plantar igreja. Então, Paulo e Barnabé, eles tinham esse trabalho itinerante, né? Eles pregavam, ensinavam e iam embora. Pregavam, ensinavam e iam embora. Então, o trabalho de um plantador de igreja, ele não pode focar só ali, né? Ele precisa ter esse trabalho de plantar, ensinar e ir para outro lugar fazer a mesma coisa, né? Então, a gente está concluindo aqui, né? Mas me veio à mente aqui essa questão de hoje, né? Que está muito em alta aí fora, a questão dos desigrejados, né? Aí você vê aqui todo o trabalho que Paulo teve, todo o sofrimento que Paulo teve, né? Todo o sofrimento que ele passou e tudo que ele conquistou também, né? Dentro da obra de Deus. A questão das igrejas, e hoje as pessoas dizerem, né, que são desigrejados. Como Paulo ficaria, né, em ver que essas pessoas não valorizaram tudo o que ele fez e não estão valorizando tudo que atualmente os nossos líderes, nossos pastores, nossos missionários têm trabalhado, né? Eles não valorizam isso. Então, eu imagino que Paulo, se estivesse aqui hoje, ele ficaria muito envergonhado, né? Muito triste e decepcionado com essas pessoas que decidiram por isso, né? Então, a gente vai partir para a conclusão e pedir a Deus que continue, né, fazer esse trabalho crescer, esse trabalho ficar gigante, né? Então vamos lá. Nessas viagens missionárias nós percebemos o quanto Deus é capaz de realizar o trabalho que realizou através de alguém que se colocou à disposição para fazê-lo. Vimos que o apóstolo Paulo conseguiu, com a graça de Deus, com a unção do Espírito Santo, fazer com que o Evangelho se expandisse. Claro que isso levou bastante tempo. Em algumas cidades ele passou pouco tempo, em outras cidades passou um tempo mais, né? Ele fazia com que as pessoas que se convertiam se tornassem missionárias, no sentido de levar o Evangelho e pregar a palavra. Aí você vê que um homem fez grandes coisas direcionadas por Deus. Aí concluímos que com Deus, né, nós somos a maioria. Apesar das resistências, apesar das dificuldades, mas quando alguém se propõe a estar no centro da vontade de Deus, seguindo a direção divina, se submetendo à liderança da igreja, isso é muito importante.
a qual faz parte, e cumprindo com dedicação o trabalho que Deus lhe confiou, Deus o abençoa e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Glória a Deus por isso. Conclusão. Vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É a vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igrejas, pessoas que amem proclamar a palavra de Deus, para quem não a conhece, e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade no Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te damos graças por este momento. Bendizemos o teu nome, Senhor, por tudo que temos aprendido com essas lições a respeito do apóstolo Paulo. Continua, Senhor, a fazer queimar, Senhor, essa chama de evangelização dentro do nosso coração, que nós possamos cada dia mais amar as almas, a ponto, Senhor amado, de sofrermos, para que esse evangelho as alcance. É o que eu te peço neste dia e te agradeço. Amém.